Inteligência, no sentido em que aqui emprego a palavra, no sentido que tem etimologicamente e no sentido em que se usava no tempo em que as palavras tinham sentido, não quer dizer a habilidade de resolver problemas, a habilidade matemática, a imaginação visual, a aptidão musical ou qualquer outro tipo de habilidade em especial. Quer dizer, da maneira mais geral e abrangente, a capacidade de apreender a verdade. A inteligência não consiste nem mesmo em pensar. Quando pensamos, mas o nosso pensamento não capta propriamente o que é verdade naquilo que pensa, então o que está em ação nesse pensar não é propriamente a inteligência no rigor do termo, mas apenas o desejo frustrado de inteligir, ou mesmo o puro automatismo de um pensar ininteligente. O pensar e o inteligir são atividades completamente distintas. A prova disto é que muitas vezes você pensa e não intelige nada, e outras vezes intelige sem ter pensado, numa súbita fulguração intuitiva. A inteligência é um órgão, digamos assim, um órgão, que só serve para isto, captar a verdade. Às vezes ela entra em operação através do pensamento, às vezes através da imaginação ou do sentimento, e às vezes entra diretamente num ato intelectivo ou intuitivo, instantâneo, no qual você capta alguma coisa sem uma preparação e sem uma forma representativa em especial que sirva de canal à intelecção. O conceito da verdade e as discussões todas que suscita podem ficar para outra ocasião. Por enquanto, e tomando provisoriamente a palavra verdade em seu sentido vulgar de coincidência entre fato e ideia, bastam essas distinções elementares para nos levarem a perceber o quanto é errônea a direção tomada pela atual teoria das inteligências múltiplas, que dissolve a noção mesma de inteligência numa coleção de habilidades, que vão desde o raciocínio matemático até a destreza física e o traquejo social, sem notar que todas essas capacidades e outras quantas similares são meios e que a inteligência não é um meio, mas o ato mesmo, o resultado a que tendem esses meios e para o qual nenhum deles é por si, nem a soma deles todos é por si, condição suficiente. Essa confusão acontece porque a maioria das pessoas se conhece muito mal, mesmo nas coisas práticas e nos aspectos mais óbvios da vida. Quanto maior não seria sua dificuldade de captar a diferença sutil entre os atos representativos e a inteligência? Vendo sempre a inteligência atuar através do pensamento, da memória, da imaginação, do sentimento, confundem, portanto, o canal com aquilo que por ele passa, o veículo com o passageiro, e tomam por inteligência os meros atos mentais. Esse equívoco acabou por ser oficializado e legitimado pela educação. De modo geral, todas as formas de ensino visam a incrementar as habilidades em que a inteligência se apoia, como a memória, a imaginação, o raciocínio, etc., e não dão a menor importância à inteligência enquanto tal. O fato é que a entrada em cena dessas outras faculdades não acarreta necessariamente a da inteligência. Podemos desenvolver bastante o raciocínio verbal ou a imaginação visual, ou a memória ou a aptidão artística, sem que haja efetivamente uma inteligência dirigindo seus passos. A prova é que várias dessas aptidões são mais desenvolvidas em certos retardos mentais do que no comum das pessoas. Aliás, se é através do raciocínio que às vezes inteligimos, também é através dele que nos enganamos. Do mesmo modo, às vezes a imaginação nos leva à compreensão real de alguma coisa, mas às vezes nos leva para longe da verdade. O desenvolvimento dessas faculdades, imaginação, memória, raciocínio, etc., não implica, portanto, necessariamente o da inteligência. Também é verdade o vice-versa, que a inteligência é independente desses outros processos que lhe servem de canais, instrumentos e ocasiões, e nada mais.
Se definirmos a inteligência como a capacidade humana de captar o que é verdade, também entendemos que o essencial do ser humano, aquilo que o diferencia dos animais, não é o pensamento, não é a razão, nem uma imaginação ou memória excepcionalmente desenvolvidas, embora tudo isso haja efetivamente no ser humano. Pois pensar, um macaco também pensa. Ele completa um silogismo e até encadeia silogismos num raciocínio relativamente perfeito. Imaginação, até um gato possui. Os gatos sonham. Por este caminho, não encontraremos a diferença específica humana, aquilo que nos torna homens em vez de bichos. E, se é importante arraigar o homem no reino animal, para não fazer dele um ser angélico sem pés no solo, também é importante saber distingui-lo de uma tartaruga ou de um molusco por alguma diferença que não seja meramente quantitativa e acidental. O que nos torna humanos é o fato de que tudo aquilo que imaginamos, raciocinamos, recordamos, somos capazes de vê-lo como um conjunto e, com relação a este conjunto, podemos dizer um sim ou um não, podemos dizer é verdadeiro ou é falso. Somos capazes de julgar a veracidade ou falsidade de tudo aquilo que a nossa própria mente vai conhecendo ou produzindo. E isto não há animal que possa fazer.